Então, a primeira, a Miriam pergunta, né? Comentários sobre o teste da Coronavac em crianças. Já que a gente não deve focar nisso na terça-feira, eu resolvi falar disso hoje um pouquinho, dar um panorama geral do que a gente sabe sobre isso, tá? Então, obrigado, Miriam, pela pergunta. Bom, foi publicado agora no dia, acho que 3 dias atrás, se eu não me engano, não sei exatamente se foi dia 28 de junho, foi publicado, isso, foi dia 28 de junho, tá aqui. Foi publicado, então, na Lancet, um estudo de fase 1, fase 2 da Coronavac em crianças, na verdade em jovens, né, de 3 a 17 anos, então contemplando aí crianças e adolescentes, tá? Para a gente entender o resultado desse estudo, como que a Coronavac vai agir em crianças e tudo, a gente precisa entender qual é essa fase que foi realizado esse estudo. Quais são as fases 1, fase 2, fase 3. Então eu fiz aqui uma coletânea aqui, que vai ser uma revisãozinha, que tem muito tempo que a gente não fala disso, né? Só lembrando para vocês, é bom vocês fixarem isso. Fase 1, então a gente está falando de testes clínicos, já foram feitos os testes em animais, agora a gente está falando de testes em humanos. E aí não tinha sido feito testes em crianças e adolescentes com a Coronavac, e foi isso que eles decidiram fazer. Mas então eles fizeram fase 1 e fase 2. A fase 1 é um teste que ele visa ver a segurança da vacina, toxicidade, ver se ela tem algum tipo de problema que pode gerar algum efeito adverso grave, quais são os efeitos adversos dessa vacina. Então é entender como que essa vacina é tolerada pelas pessoas, tá? Então a fase 1 foi feita com 72 indivíduos e a fase 2 é onde eles vão analisar se a vacina ela consegue atingir a sua produção de anticorpos, ela vai conseguir gerar uma resposta imune. Tá? Normalmente você analisa se ela consegue produzir essa imunogenicidade, se ela tem essa produção de anticorpos e também a produção de imunidade celular, de células. Mas nesse estudo específico aqui, foi uma das limitações dele, eles só avaliaram a titulação de anticorpos, tá? Então eles avaliaram se a pessoa que recebeu a vacina, ela produziu os anticorpos que neutralizam o vírus, qual foi esse título de anticorpos, qual foi essa concentração de anticorpos que essa pessoa produziu. Então, a fase 2 ela já contempla um número maior de pessoas, porque já foi visto, então, na fase 1 que é uma vacina segura, já temos aí grandes estudos com adultos, já mostrando que a vacina era segura, e a gente podia, então, aumentar esse número de pessoas fazendo o estudo, tanto de fase 1 e fase 2 ao mesmo tempo. Então, na fase 2 foram enrolados, que fala em inglês, assimilados ali 480 indivíduos que participaram desse estudo, tá? E aí eles avaliaram. E a fase 3, que é de fato a fase que vai definir a eficácia da vacina, tá? A eficácia da vacina em jovens de 3 a 17 anos, eles não fizeram ainda. Então está sendo planejada essa fase 3 após esse resultado de fase 1 e fase 2 que foi publicado e que mostrou um bom resultado. Vou mostrar para vocês agora. Então os resultados do estudo foi o seguinte: a Coronavac era segura, como era esperado, né? Então apenas 2 indivíduos dentro desses todos os indivíduos testados aqui, tá? Eles tiveram eventos moderados graves. E qual foi esse evento moderado grave, tá? A pessoa fica com dúvida aí, achando que é grave, alguma coisa que pode gerar algum problema. Mas no caso, esse evento moderado grave foi uma febre alta, que essa pessoa se sentiu mal e precisou ir até um hospital após tomar vacina. Então, dentre todos aqueles indivíduos, 2 tiveram febre alta. Foi o efeito colateral mais grave que foi observado em crianças e jovens de até 17 anos. Os outros efeitos são aqueles efeitos comuns que todo mundo sabe, né? De dor no braço, dor de cabeça, tosse, são efeitos de cansaço, efeitos normais de uma vacinação com um vírus que é inativado, que é o vírus da Coronavac ali, tá? A imunogenicidade, né? Então viram que a vacina ela é imunogênica, ela foi capaz de produzir uma resposta de anticorpos. Eles não avaliaram a resposta imunicelular até agora, tá? E eles viram que 100% das pessoas produziram alguma resposta de anticorpos após 2 doses. Isso é muito interessante, porque a gente vê que o sistema imune de pessoas jovens, de jovens, crianças e adolescentes, ele é um sistema imune preparado para produzir uma resposta imune. Então é muito interessante que realmente todos produziram uma imunogenicidade. Isso não significa que todos estão protegidos, a gente só consegue ver isso a partir da fase 3, em que a gente compara com um placebo ou uma outra vacina e um grupo vacinado com Coronavac. Então eles não fizeram isso, eles não compararam nada. A gente não sabe se essa vacina é eficaz, qual é a eficácia dessa vacina nesse grupo. Apenas que eles produziram uma resposta imune. Quando eles avaliaram meia dose, isso aqui foi interessante nesse estudo, porque eles deram Coronavac para algumas pessoas, eles deram meia dose em cada dose. Então, na primeira dose a pessoa tomou metade da dose e na segunda ela tomou metade da dose.
96% dos adolescentes e crianças produziram respostas de anticorpos após 2 doses. Então aqui eles discutem, né, eles esperavam que 100% fosse produzido, que todos produzissem, mas devido a esses 4% aí que não produziram, eles sugeriram que talvez seja melhor realmente manter o esquema de Coronavac com a dose inteira, mesmo em jovens e adolescentes, que têm uma imunidade mais forte, mais capaz de produzir uma resposta. Então foi mantida a dose inteira como sugestão, caso essa vacina venha a ser aprovada para essa faixa etária. Eles acharam interessante aí que os títulos de anticorpos com meia dose foram maiores do que os encontrados em adultos vacinados com 2 doses inteiras. Ou seja, eles sugeriram então que o sistema imune dos adolescentes e crianças é realmente forte e com meia dose a concentração de anticorpos é maior até do que em adultos, né? Então, um achado interessante do ponto de vista científico, mas não muito importante porque eles não sugeriram dar meia dose em adolescentes. Então, os adolescentes e crianças vão receber, se essa vacina for aprovada, muito provavelmente vão receber a dose inteira, ok?